Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o jornalista Felipe Maciel, da revista Brasil Energia, e para nos ajudar aqui a entrevistar o senador Francisco Dornelles. Senador Francisco Dornelles, nessa discussão toda, nesse imbróglio, é preciso que cada parte deixe bem clara a sua posição. O governador Sérgio Cabral tem pedido, tem enfatizado a importância da presidente Dilma deixar claro que, se não houver acordo e o veto for derrubado, que a União vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O Estado, a União. A União. Ele tem dito isso, tem solicitado isso, que a presidente Dilma seja muito clara em relação a isso, como fez, inclusive, o presidente Lula na ocasião no caso do veto da emenda Y. Muito bem. Então, é importante nesse debate que fique claro a posição da presidente Dilma, que inclusive teve 60% dos votos no Rio de Janeiro. Ela certamente não passará para a história como a presidente que condenou o Rio de Janeiro a um estado de insolvência. Muito bem. É preciso também, algumas posições são dúbias, me parece um pouco sombrias. Por exemplo, aquilo que falamos no bloco anterior. Ficar claro qual é a posição do ministro da Fazenda. Se, quando ele decide sobre a questão dos royalties, se ele está decidindo como ministro da Fazenda ou como presidente do Conselho da Petrobras. Como ministro da Fazenda, ele tem que zelar pelo equilíbrio federativo, do ponto de vista econômico, entre os entes federativos. Como presidente da Petrobras, ele, obviamente, tem que zelar pelo lucro da empresa. Ou seja, como é que o senhor vê essas questões que me parecem que estão ainda muito nebulosas? Olha aqui, Ricardo, nós estamos diante de uma situação que a União quer ganhar mais na exploração do petróleo e vai ganhar mais através da mudança do sistema de concessão para partilha. A própria União não quer que as petroleiras paguem mais, não quer que as petroleiras continuem pagando aquilo que elas pagavam no regime de concessão. A própria União criou uma situação que estimula a posição de estados não produtores de receber um royalty que eles não têm direito. E todos querem que isso parta do Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos que defender, até o desespero, que nós não podemos abrir mão de qualquer royalty ou de participação especial de campos já licitados. Está preparado. Se houver uma legislação no dia seguinte que destine a qualquer estado não produtor, que destine à própria União resultado de campos já licitados, é no dia seguinte o Rio de Janeiro entrar e recorrer ao Supremo Tribunal Federal, que realmente, como órgão que tem uma grande competência em dirimir problemas federativos, vai tomar uma decisão e vai restabelecer o disposto da Constituição do país. Senador, quando o senhor diz que a própria União não quer que as petroleiras paguem mais royalties, pelo que eu vejo com representantes da indústria, as empresas não estão preocupadas em pagar mais ou menos. Eles estão preocupados que haja uma definição. Lógico. A posição da indústria hoje me parece clara. É importante definir para a gente voltar a caminhar. Porque a indústria está parada desde 2008 por causa da mudança do marco, não se tem mais leilões da ANP, os blocos exploratórios estão acabando, só a Petrobras hoje tem uma situação confortável. Um entendimento, hoje, da forma que caminha, está complexo, está muito difícil. O Supremo parece ser o destino dessa discussão, né? Como é que vai caminhar a indústria nesse tempo, senador? A instabilidade, Felipe, quer dizer, você tocou no ponto da maior importância. Você vê aí, você reconhece, eu posso falar assim, o que foi um grande equívoco, a mudança do sistema de concessão para partilha. Paralisou praticamente todos os investimentos na área do petróleo. O Brasil está paralisado na área do petróleo em decorrência da União propor a emenda de um regime que funcionava bem, que produzia os melhores resultados, transparente, aberto, democrático, eficiente, por um regime duvidoso, por um regime estatizante, por um regime centralizador, por um regime que pode dar margem às maiores distorções administrativas, que é o regime de partilha. E essa mudança, realmente, como você diz, as companhias querem conhecer as regras do jogo. Então, tem que estabelecer as regras do jogo. E essas regras do jogo não vão ser estabelecidas imediato, caso promovam a inconstitucionalidade e querem desconhecer os direitos do Rio de Janeiro. O Rio não pode, ainda que o governador Sérgio Cabral quisesse abrir mão de direitos seus, não é possível um governador abrir mão de direitos que pertencem ao seu Estado.
os royalties e a participação especial de petróleo explorado no território do Estado ou no seu mar territorial são definidos pelo Supremo Tribunal como receita do Estado. E o governador não pode dar para os outros aquilo que não é dele, que pertence ao seu próprio Estado. De modo que ele tem obrigação, os estados, todos nós do Rio de Janeiro, através do governador que está liderando e comandando essa, eu chamo de campanha de petróleo, com maior competência, com maior firmeza, com muita transparência, tem a obrigação de recorrer ao Supremo contra uma decisão que venha ferir os direitos do Rio de Janeiro. O que a União vai fazer é problema da União. A União, você pode estar certo que não está fazendo nada, que ele tire recursos. Agora, nós temos que estabelecer o limite e não podemos abrir mão de lutar no Supremo Tribunal os direitos do Rio de Janeiro. Essa discussão, então, senador, pode fazer não só o Rio, mas todos os estados do Brasil perderem investimentos na área do petróleo, com essa demora para a indústria caminhar. Felipe, agora você reconhece o seguinte, pode o Rio de Janeiro abrir mão de uma receita que é sua? Quer dizer, se o governador do Rio deixasse de ir na Justiça contra uma decisão federal que retire receitas que o Supremo reconheceu como sendo dos estados, ele pode sofrer até a sanção, pode ser responsabilizado, de modo que ele é obrigado a ir ao Supremo Tribunal Federal. E no momento, então, a União Federal tem que compreender que ela não pode promover uma decisão do Congresso que obrigue o governador ou que obrigue aqueles do Rio de Janeiro a entrarem no Supremo. Senador. Então, esse é um ponto muito importante que a própria Petrobras tem que compreender e abrir mão da sua ganância de não querer de querer ganhar mais nessa mudança de concessão para partilha e tirando esse ganho de estados produtores. Senador, semana passada, na discussão do projeto do senador Wellington Dias, foi dito que há uma perspectiva da União ceder um pouco mais, ceder 700 milhões, chegar a 2 bilhões e meio. Muito pouco ainda para que haja acordo, né? Quer dizer, como é que o senhor vê primeiro o projeto do senador Wellington Dias, depois essa contraproposta da União de ceder mais 700 milhões, ou seja, muito distante daquilo que seria necessário para se estabelecer esse entendimento entre estados produtores e não produtores, né? Olha, aqui você tem que fazer primeiro uma diferença entre o resultado de campos já licitados e aqueles que vão ser licitados no pré-sal. Em relação a campos já licitados, que eles querem mexer, que eles querem fazer uma proposta retroativa de caráter, em relação aos campos já licitados, nós não podemos aceitar nada. Não pode aceitar nem 0,1% de perda, nós não podemos aceitar. Isso aí nós não temos base constitucional para aceitar isso. E quero dizer que a bancada do Rio, deputados, senadores, estão muito unidos na defesa desse princípio. No Senado, o senador Lindbergh, o senador Crivella, estão lutando e falando na defesa dessa posição nossa em relação ao campo já licitados. Em relação ao futuro, houve uma proposta do governo federal que destina à União uma parcela maior de royalties de participação especial para que ela, então, repasse aos estados não produtores, porque eles não podem receber um recurso de royalties, porque a Constituição estabelece que o royalties é devido àqueles que sofrem o desgaste da exploração. Por exemplo, você pega um estado, um estado lá no centro-norte do Brasil, lá no centro, na zona central, você pega Brasília, que não tem petróleo, que não tem... É a mesma coisa que o Rio de Janeiro resolvesse participar da receita do ICM da soja. Então, nós não temos nada com a soja, eles não têm nada com o petróleo. Então, em relação ao futuro, a parcela da União, ela tem que ceder aos estados não produtores para resolver esse problema federativo que ela criou. Agora, em relação ao passado, Ricardo, cabe negociação, não se pode, eu me recuso a sentar em qualquer mesa de negociação que venha tratar de repartir resultados de campos já licitados. Senador, só um ponto de vista político. O senhor, além, obviamente, de um técnico, é também um político, o senhor é senador, enfim, presidente nacional do PP. O senhor acredita que a presidente Dilma, com a votação que teve no Rio de Janeiro, expressiva, 60% dos votos do Rio de Janeiro, vai deixar o Rio de Janeiro entregue à própria sorte, não entrando nessa negociação para fazer valer os direitos legítimos da população do Rio de Janeiro, do Espírito Santo? Do ponto de vista político, não seria uma atitude absolutamente adequada que a presidente Dilma tivesse uma postura mais clara, mais objetiva, mais direta na solução desse impasse? Olha, Guilherme, esse ponto que o Felipe colocou, Ricardo, é muito importante. O problema tem que pensar, vamos pensar, nós temos que cuidar do Rio e vamos defender o do Rio. Ficaria muito satisfeito que a presidenta pensasse também nos direitos do Rio.
Agora, para pensar nos direitos, na posição do Brasil, no desenvolvimento do Brasil, ela tem que saber que ela não pode agredir direitos do Rio. Porque se realmente não for reconhecido o direito do Rio de Janeiro de receber o royalty, a participação especial dos campos já licitados, nós vamos discutir isso no Supremo Tribunal e vão ser paralisados todos os investimentos na área do petróleo, porque, como disse o Felipe, aliás, de uma intervenção magistral isso, gostaria que o Congresso ouvisse isso de você, essa insegurança jurídica que vai ocorrer caso desrespeitem os direitos do Rio, vai paralisar investimentos na área do petróleo, de modo que definir uma situação muito clara, a União tem que conseguir recursos para os estados não produtores para solucionar um problema que ela criou quando mudou o sistema de partilha, e os recursos têm que vir ou da própria União ou das petroleiras. Quer dizer, não pode ela querer resolver os problemas dos não produtores que querem receber uma receita que eles não têm direito, tirando recursos do Rio de Janeiro ou tirando recursos que são originários do estado do Rio. Qual é a sua avaliação pessoal, ministro? Quer dizer, diante do que o senhor já participou, diante das reuniões que o senhor já teve, diante das próximas rodadas de negociação, diante de tudo que o senhor já ouviu, diante de tudo que o senhor já propôs, qual é a sua avaliação? Nós vamos chegar a bom termo? Ou o senhor acha que o acordo está muito difícil e nós vamos, infelizmente, ter essa questão decidida na justiça? O que, de certa maneira, me parece que esvazia um pouco a importância, tira a importância do Congresso, porque já que o Congresso tem a função política de costurar esse acordo, se não conseguir isso, de certa maneira, é um atestado de que não conseguiu superar uma questão da sua competência. Aqui eu acho que o Congresso devia procurar um acordo respeitando o texto constitucional. Eu não vejo nenhuma anomalia que o Estado recorra ao Supremo Tribunal Federal para defender um direito. Faz parte do Estado democrático. O Supremo Tribunal existe para examinar esses casos, principalmente de parte de natureza federativa, de natureza financeira. Eu não vejo nenhuma agressão ao sistema ou à ordem, vamos dizer, financeira, econômica, jurídica, constitucional, o Estado recorrer ao Supremo. Agora, o que existe, o que eu sinto, é que a União não está ajudando o Rio, que a União está estimulando a posição dos estados não produtores. O secretário executivo do Ministério da Fazenda tem uma posição totalmente contra o Rio de Janeiro, estimula suas propostas dentro do Ministério da Fazenda contra o Rio de Janeiro, acham que o Rio de Janeiro tem uma remuneração, recebe o indevido, quer dizer, é uma posição totalmente contrária ao Rio, assumido pelo secretário executivo do Ministério, que está, inclusive, barrando, porque os estados produtores e não produtores praticamente já tinham chegado a um acordo sobre o problema petróleo, em que realmente os estados não produtores seriam bancados, vamos chamar assim, com recursos das petroleiras e da União. Mas foi barrado pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, que não aceitou o acordo feito entre produtores e não produtores. De modo que isso daqui é uma coisa lamentável, realmente essa posição anti-Rio que está assumindo o governo federal. Senador Francisco Dornelles, muito obrigado pela sua entrevista, foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Nós esperamos que a União, que a presidente Dilma reflita sobre essa questão de extrema importância para o Rio de Janeiro, nesse momento delicado que o Rio de Janeiro vive, e que faça uma intervenção mais direta, mais incisiva, para que o Ministério da Fazenda, enfim, os representantes da União nessa rodada de negociações cedam um pouco mais e tenham uma visão mais completa, mais econômica da situação, não prejudicando o Rio de Janeiro, como parece que estão prejudicando, nas suas palavras, senador. Ricardo, muita satisfação. Realmente o problema é esse. Nós temos o Rio de Janeiro, é um estado que transfere para outros estados e municípios da União mais de 100 bilhões anuais. E nós não podemos realmente agora ter uma perda na área do petróleo. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado, Felipe Manciel, pela sua participação nessa entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta aos domingos, no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.